Olá, minha gente, você que está aí do outro lado, seja bem-vindo a mais uma aula online. Hoje nós vamos trabalhar a classe gramatical chamada verbo. Para isso a gente vai recordar outras classes gramaticais. Então veja aí, nós temos aqui classe gramatical. Deixa eu conseguir diminuir aqui. O artigo ele definido e indefinido. Aí vamos os artigos definidos, o, plural os, a, plural as. Indefinidos, plural uns, uma, no plural umas. Então, esses são os artigos, só recordando. E para que é que serve os artigos? O artigo, ele serve para acompanhar o substantivo. Por exemplo, se o substantivo estiver no plural, você vai usar, se for feminino, você usa as. Se for masculino, você usa os. Se ele for definido. Se ele for indefinido, aí você vai usar um desses aqui, sendo que ele vai acompanhar e concordar com esse substantivo. O substantivo é a palavra que nomeia, ou seja, que dá nome aos seres. Que seres são esses? Coisas, objetos, pessoas, lugares, sentimentos, marcas de produtos e vai. Outra classe gramatical que nós estudamos, que é o que nós vamos continuar estudando hoje, é o verbo. Que é o verbo? Palavra que flexiona de acordo com o tempo, de acordo com a pessoa que está praticando a ação, certo? É uma palavra que indica ação, verbo é uma palavra que indica ação, praticada por um sujeito, por um ser. Essa palavra flexionar, flexiona, ela muda a forma da escrita. De acordo com a pessoa, essa pessoa de acordo com o sujeito que pratica a ação. Veja que nesse texto nós temos uma receita, tá certo? Vamos ver aqui. Tá aí a receita, bolo de cenoura. Tá certo? Nós vamos analisar esse texto aí. Então, nós temos aqui os ingredientes. Eu não vou trabalhar ingrediente agora, eu quero só o corpo do texto. Então, modo de fazer. Bater no liquidificador a cenoura. Então, veja que a palavra bater já é um verbo, que eu bato, ele bate, nós batemos, né? Já é um verbo, ele flexiona. Eles bateram, ele já tá um verbo, só que ele tá aqui no infinitivo. Bater o quê? As cenouras. Aonde? No liquidificador. Bater mais o quê? Os ovos. Olha, a palavra ovos veio aí com um errinho ortográfico, é normal. Ó, os ovos, ficou emendado, né? Aí, ó, veja aqui, bater os ovos e o óleo. Aqui teve até a mistura ficar homogênea. Veja que, ó, eu tenho aqui a mistura. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Veja o que é que eu falei do substantivo. Ele serve para quê? Dos artigos. Os artigos servem para quê? Para acompanhar o substantivo. Então, se o a mistura, a
Se o a é artigo, como é que mistura aqui pode ser um verbo? Então, é nesse caso aqui, porque existe o verbo misturar, ó. Misturar. Existe o verbo misturar. Eu misturo, ele mistura, nós misturamos, ó. Ele tá flexionando de acordo com a pessoa. Tá praticando. Isso no presente. No passado, eu misturei. Ele misturou. Nós misturamos. Ó. Olha como ele tá flexionando aqui, ó, mudando. Tá bom? Flexionar aí é mudar, ó. Porém, aqui no texto, a mistura já é uma coisa. Ó, a mistura aqui é o quê? A cenoura com os ovos e o óleo. Já é uma coisa, tá? Então, mistura aqui é substantivo. Essa mistura, esse cor vai ficar o quê? Homogêneo. Em uma vasilha, juntar a farinha. Então, juntar. Colocar essa mistura com a farinha. E com açúcar e com fermento. E misturar, olha. Misturar aqui já é um verbo, ó. Misturar já é a ação de pegar tudo isso aqui e juntar. Acrescentar, ó. Já é um verbo aqui. A massa e a cenoura. Ou seja, a massa e a cenoura já é essa mistura aqui, ó. E aqui misturar é verbo. E misturar, ó, misturar de novo sendo verbo, com um batedor de claras. Despejar, despejar é um verbo. A mistura em uma forma untada é e levar ao forno. Levar, verbo. Em uma temperatura média. Asse é um verbo assar, por aproximadamente 30 minutos. Nessa temperatura, até ficar é um verbo dourado. Tá aí, ó, nós estamos na página 54, tá? Na atividade 19. Acho que muitos já fizeram essa atividade, já mandaram para mim, mas eu estou corrigindo elas com vocês, aprofundando o conhecimento. Então, os ingredientes ficou aqui. Esse texto é uma receita de um bolo de cenoura. Ele é um texto instrucional. Por que ele é um texto instrucional? Porque ele está ensinando a pessoa fazer uma coisa. A palavra instrucional vem de instrução. Instrução é a mesma coisa de ensinar. Então, aqui nós temos o título, temos a parte dos ingredientes e o modo de fazer. Portanto, esse texto tem 1, 2 e 3 partes. Aí ele vem. Qual é o objetivo desse texto? O objetivo dele não é instrucional, então o objetivo dele é ensinar. É maiúsculo, começo de frase. Qual é o gênero dele? Uma receita culinária. Entre os verbos encontrados no texto estão bater, misturar e despejar. Os ingredientes dessa receita: cenoura, açúcar e chocolate. Cenoura, ovos, leite, trigo. Todos esses ingredientes: cenoura, ovos, óleo, trigo, fermento, açúcar, chocolate, creme de leite. Porém, aqui nessa descrição só tem esses aqui.
O que quer dizer meio? Que eu já trabalhei com vocês. Meio quer dizer o quê? Mais ou menos. Ou seja, nem muito doce e nem muito amargo. Ele pergunta assim: em que situação devemos utilizar a palavra meio ou meia? Meio que indica um pouco, né? Quando eu falo assim, eu estou meio cansada. Isso quer dizer que o quê? Que eu estou um pouco cansada, né? Mais ou menos, um pouco. Então, quando é que eu vou usar a palavra meio? Eu estou um pouco cansada. Esse um pouco significa meio. Estou meio cansada, um pouco. Quero meio quilo de queijo. Eu não posso dizer meia quilo. Esse meio aqui veio acompanhando, ó, meio, concordando com 1 quilo. Quilo de queijo, ó. Queijo é masculino, meio quilo de queijo. Então, por isso que veio meio. Meio aqui quer dizer o quê? Metade. Metade. Né? Meio, ó. Metade. João é um pouco atrapalhado. Meio. Ó, João é um pouco, meio atrapalhado. Então, meio para substituir a palavra um pouco. Ou pode ser também mais ou menos. Mais ou menos quer dizer o quê? Um pouco. Eu também falo meio-dia. Eu não posso dizer meia-dia. Outras coisas, ó. Meia xícara de leite. Eu não posso dizer meio xícara. Então, meia xícara, ou seja, metade. Meia colher de açúcar. Meia, para dizer metade. No caso de meio aqui, ó. Meio, se referindo à pessoa, eu estou um pouco. Meio, eu estou meio, um pouco. Então, essa atividade aqui. Em que situação devemos utilizar meio? Quando eu estou me referindo um pouco. E meia, quando eu estou falando metade, tá? E quando, lembrando que existe a concordância de masculino e feminino. Tomei meio litro de leite, ou seja, metade. Utilizei meia caixa de leite, meia caixa, caixa feminina, combinando. Estou meio ocupado, eu estou um pouco, meio, estou um pouco ocupada. A porta está meio fechada, a porta está um pouco fechada. E aqui eu posso dizer também que a porta está meia fechada, fazer a metade fechada. A porta está meia fechada. Posso? Posso fazer o quê? Que ela está metade fechada.